Quinta-feira, Copa do Brasil e focada nos clássicos, né? Cruzeiro e Atlético, Botafogo e Vasco. O Cruzeiro venceu o Atlético na Arena MRV por 2-0, um baita resultado. E foi bom o Cruzeiro ter feito esse resultado, tá? Porque a coisa não foi muito boa lá no Cruzeiro nessa data FIFA, não. E eu tô falando de desfalques que eu vou falar aqui pra vocês, tá? E o Botafogo com o Vasco acabou terminando 1-1 em São Januário. E pela primeira vez na temporada, o Nilton Santos teve ingressos esgotados, tá? Meu irmão, é impressionante o Botafogo vivendo a fase que vive, né? Uma fase muito boa desde o ano passado. E não tem uma média de públicos tão alta, né, velho? Impressionante, assim. Isso que eu digo, uma média de públicos tão alta, de acordo com a capacidade que tem do estádio, né? Para você ter ideia, nesse ano, nessa temporada, é a primeira vez que o estádio do Botafogo estará lotado, velho. E o time vem de ser campeão brasileiro e de Libertadores, né? É uma força não tão forte assim da torcida do Botafogo. Talvez se você seja Botafogo tá me escutando, mas não é porque eu sou flamenguista que eu estou falando isso não, tá? Eu tô falando isso porque realmente é um momento muito bom, velho, do time de vocês. É momento de, tipo, lotar estádio, incentivar o time o máximo que pode para o time continuar, né, nessa toada aí. E para mim é um dos favoritos aí a brigar pelo título da Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas, o Botafogo. Tá? Vamos lá, vamos falar desses dois jogos, tá? Primeiramente, Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Cara, o Cruzeiro durante essa data FIFA, que tá as prováveis escalações, o Cruzeiro durante essa data FIFA perdeu o... Como é o nome dele? Perdeu o Caio Jorge, né, se lesionou, e o Matheus Pereira também se lesionou. Aqui na provável escalação tá dando que o Matheus Pereira vai jogar, mas eu acredito que vai ficar fora, tá? Com isso, o Cruzeiro deve ir a campo com Cássio, William, Fabrício Bruno, que não sei se vai jogar, né, porque jogou na data FIFA o jogo inteiro contra a Bolívia, né, na altitude, então não sei se vai jogar o Fabrício Bruno. Aqui tá a dúvida, tá? Vilauba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira provavelmente vai estar fora, o Wanderson e o Gabriel Barbosa, né, porque o Caio Jorge se machucou. O Atlético Mineiro é aquele time que a gente já conhece, o Everson, o Natanael, o Vitor Hugo, o Lianco, né, o Júnior Alonso, o Guilherme Arana, Alan Franco, Alexander, Scarpa, lá na frente com Rony, Coelho e Hulk, tá? O que é que eu vejo para esse jogo? O que é que eu vejo para esse confronto do Atlético Mineiro e Cruzeiro? O Cruzeiro é muito organizado defensivamente, né? Inclusive é um dos principais pilares desse time, do Leonardo Jardim, é o sistema defensivo. Não é um time que toma muitos gols, né? É só a gente olhar a média de gols sofridos do Cruzeiro, é menos de um gol por jogo, 0,80 a média de gols sofridos, isso jogando em casa, né? E o ataque tem uma média de 1,6. Então é um time que defensivamente é muito organizado, é um time que defensivamente sofre poucos gols. E o Atlético Mineiro tá com um novo trabalho, né? Um novo treinador, que é o Sampaoli. Demitiu o Cuca e agora tá o Sampaoli. Então acaba sendo um jogo muito difícil da gente poder apostar no pré-jogo, justamente por conta dos desfalques do Cruzeiro, né? E de ser um time organizado defensivamente, mas pode ser que esteja sem o Fabrício Bruno, pode ser que esteja sem o Caio Jorge, vai estar, e pode ser que esteja sem o Matheus Pereira. Então são três dos principais, talvez os três principais jogadores do time, né? Eu acredito. O Fabrício Bruno, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. São os três principais jogadores do time da temporada. Então isso pode mexer com o Cruzeiro, mas fez um bom resultado, 2-0, e vai jogar em casa. O Atlético Mineiro, apesar de ter o time todo completo, titular ali à disposição, é um técnico novo, o Sampaoli. A gente não sabe como é que o Sampaoli vai jogar, ainda mais nessa primeira partida dele. Então, resultado, gol, mercado de gols, para mim são mercados que eu só vou trabalhar no ao vivo, principalmente trabalhando aqui com o trade, né? Eu vou estar de olho no possível, dependendo de como esteja o jogo, no possível lei, né, contra o Atlético Mineiro. E se o Atlético Mineiro estiver indo para cima, criando muitas oportunidades e dando um contra-ataque para o Cruzeiro, pode ser que eu esteja contra o menos de 2,5 gols, tá? Ou seja, para sair gols, né? Menos de 1,5, desculpa, menos de 1,5 gol. Ou seja, para sair gols, mas pela necessidade que o Atlético Mineiro terá pela frente. Para pré-jogo, o que eu gosto de olhar aqui é o mercado de cartões, que eu atuei no jogo de ida e no jogo de volta, eu repito, todo jogo clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, eu sempre aposto no mercado de cartões para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, tá?
é algo que eu gosto bastante. Justamente por conta do clássico, de ser um jogo muito pegado, ser um jogo muito brigado, com muitas faltas, né? O juiz precisa utilizar o cartão para poder controlar a partida. E Botafogo e Vasco também, apesar de não ter uma rivalidade, né, de Botafogo e Vasco, pelo contrário, são torcidas co-irmãs. Aqui é um jogo decisivo e não vai ter nada disso dentro de campo, tá? Por isso que o mercado de cartões, o primeiro jogo foi um jogo muito faltoso. Era o Daron capitano, né? O Daron foi obrigado a dar 2 cartões para cada um, porque se dependesse do Daron com meu irmão, nem sairia cartão no jogo, sendo bem sincero, tá? Árbitro horroroso, horroroso, um dos piores árbitros nesse momento do Campeonato Brasileiro, e eu não sei por que mantém, né? Eu acho que falta árbitro, só tem essa explicação, sendo bem sincero. Mas aqui, o seu jogo de volta, um jogo também muito decisivo, acredito que o mercado de cartões seja uma boa opção, né, para pré-jogo. O Botafogo, que deve ter a ausência ali do Vitinho, né, que estava pela seleção, jogando pela Bolívia, pode ser que não jogue aqui, ainda é dúvida. No gol, perdeu o seu goleiro, né, o John, e aí tem o Neto, vai ser o Matheus Ponte ou o Vitinho, vai depender. O Pantaleão, o Barbosa e o Alex Telles. No meio campo, o Danilo, Marlon Freitas e o Savarino, né, o Savarino deve jogar. E lá na frente, o Arthur Montoro e Arthur Cabral. Pode ser que a gente tenha o Jefinho no lugar do Arthur, mas eu acredito que vai ser o Arthur mesmo, tá? Esses é o time, né, do Botafogo, o time titular, e que teve tempo para descansar aí boa parte dos jogadores, tá? O Vasco também teve tempo para descansar. A última data FIFA, a última parada, né, que foi a parada do Mundial, não fez bem ao Vasco. O Vasco estava numa sequência muito positiva. Quando voltou do Mundial, todo mundo achando que o Vasco ia continuar naquela sequência, o Vasco caiu muito de produção. O Vasco ainda não pode jogar com seus zagueiros contratados, né, com seus contratados, tanto o zagueiro quanto o Matheus França lá na frente. Então, o time deve ir a campo com o Léo Jardim, o PH, o Hugo Moura e o Lucas Freitas. O Hugo Moura improvisado na defesa. Piton, o Tietê e Cauã Barros, que fez uma excelente partida contra o Botafogo, o Cauã Barros, tá? E lá na frente com o Coutinho, o Ryan, o Nuno Moreira e o Verrete. Esse deve ser o time do Vasco. Cara, os jogos do Vasco eu sempre fico de olho no mercado de gols, tá? Sempre fico de olho no over 1,5, mas está pagando 1,30 apenas. Para mim é uma cotação muito baixa, por isso que eu prefiro no trade, né? Utilizando aqui o Bolsa, no trade, trabalhar esse mercado de gols, né? Isso de acordo com o que o jogo estiver me mostrando. Se o jogo estiver me mostrando ser um jogo muito aberto, eu estarei de olho nesse over 1,5. E também outro mercado que eu vou estar de olho no trade é contra o Vasco, né? Pagando aqui 7,6. O contra o Vasco, ou seja, como se eu fosse o Botafogo em empate. A partir do momento que o Botafogo fizer um gol, se fizer um gol primeiro, eu encerro minha operação. Se tomar também, eu encerro minha operação. Mas é isso que eu estarei trabalhando aqui, beleza? Galera, é isso que nós temos para hoje. É o bet que eu deixo para vocês para pré-jogo, que é o único mercado que eu gosto, que eu identifico um bom padrão, é de cartões mesmo, para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. São 2 clássicos que acredito que vai ser pegado com muitas faltas, ainda mais por ser jogo extremamente decisivo. E no ao vivo, está de olho no mercado de gols, no over 1,5, somente no ao vivo, tá? E também o Botafogo aqui é favorito para se classificar, acredito na classificação. Mas ao invés de apostar na vitória do Botafogo, eu prefiro trabalhar com um trade, que o time do Vasco tem partidas que tem um desempenho muito bom e pode colocar em risco. E aí, se o Vasco estiver muito bem na partida, não vale a pena estar contra o Vasco, né? Eu prefiro utilizar o mercado de gols. Por isso que esses mercados eu prefiro trabalhar no live, beleza? Espero ter te ajudado aqui. Vamos para cima, conta 100% comigo.